Olá, a paz do Senhor. Meu nome é Vanessa. Hoje eu que vou fazer a leitura diária com vocês. Provérbios de Salomão, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e os instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o seu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícia te quiserem tentar, não consistas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Traguem-lo vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Enchemos as nossas casas de despojos. Lançará a tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, de balde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida as espreitam. Tais são as veredas do tolo, aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade proferem as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa reperdição e zombarei vindo ao vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo vós aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu conhecimento e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque os desvios dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que der ouvido habitará seguramente e estará descansando no temor do Senhor. Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares a minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçará a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria à sua boca, e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdade e sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. E para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça e juízo, e equidade e todas as boas veredas. Porque a sabedoria
entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, a qual deixa a guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos que dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Porque andes pelo caminho dos bons, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão novos anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata os teus pescoços, escreve-as na tábua do seu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconheço-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as suas primícias de toda a sua renda. E encharão os seus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que podes desejar. Não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão, na sua esquerda riqueza. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são os caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a seguram e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não te aparte estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a sua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás? Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas para o teu próximo, vai e torne, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Não tenhas invejas do homem violento, nem escolha nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas o sincero está a seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Provérbios capítulo 4.
Ouve, filhos, a correição do teu pai, e estais atentos para conheceres a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenho e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia: retém as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceitas as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Porque elas, andando, não te embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não alargues. Guarda, porque ela é a sua vida, a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa por de largo. Pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em quem tropeçam? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te a ti tortuosamente da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite. Mas o seu fim é amargoso como o abismo, agudo como a espada de 2 fios. Os teus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta-te dela e do teu caminho, e não te aproximes da porta da tua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemes no teu fim, porque se consumiram na tua boca a tua boca e o teu corpo. E digas: como aborreci a correição, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos teus ensinadores, nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas ruas aos ribeiros de águas, sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-se em teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente.
E por que, filho meu, andarias atraído pelas estranhas e aborrecerias o seio da estrangeira? Porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as tuas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e como as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Provérbios capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faze-se, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouse as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela das mãos do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai-te ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e sê sábio, o qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a sua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no coração. Todo o tempo maquina o mal, andam semeando contendas, pelo que a tua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquinam pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente o teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correição são o caminho da vida, para te guardares da mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andarás alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão quando furtar para saciar a sua alma, tendo fome, mas, encontrando, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda da sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que te faz mal. Acha castigo e vilipêndio ao seu opróbio, nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem se consentirá, ainda que multiplique os presentes. Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a meninas dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-as na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para te guardarem da mulher alheia
da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei meu leito com mirra, óleos, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido está em casa. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Seduziu-o com a multidão das suas palavras, com as lisonjeias dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e estais atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque muitos feridos derribou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Provérbios capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade e a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. Ouvi porque proferi muitas coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bens as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência nos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a sabedoria é arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Porém, por mim, reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades, melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros.
O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui atingida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu terno, para que as águas não traspassassem a seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, e não a rejeites, e sede sábios. Porventura, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que aborrecem amam a morte. Provérbios capítulo 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei o meu pão e bebei o vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da tua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para si. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios capítulo 10. Provérbios de Salomão: filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os teus tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa de ter fome e a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado.
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os teus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios dos sábios se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim para o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agradam, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Deus abençoe.